Olá, eu sou a Isa Pena. Muito se ouviu falar essa semana sobre esse tal de fascismo. O fascismo é um perigo. Diante desse cenário político que está colocado pra gente, é preciso a gente buscar informação e responder a pergunta: o que é o fascismo? Da onde ele vem? Qual é o impacto dessa força política sobre a democracia? E existe fascismo no Brasil? O fascismo teve uma expressão muito forte em alguns momentos da história e em alguns países. O mais conhecido deles é o nazismo na Alemanha. E aí é preciso a gente lembrar qual que era o contexto, histórico, político, econômico da Alemanha nesse período. A Alemanha estava passando por uma crise de desemprego muito grande, na qual a todo momento explodiam escândalos de corrupção. Nesse contexto social de miséria, de desemprego, é que surge o nazismo, que esse é um regime que se aproveita, que suga do desespero das pessoas e ele se impõe para as pessoas e para a sociedade como um todo. Hitler na Alemanha constrói a ideia de que a culpa da miséria e do desemprego era dos judeus, dos gays, dos comunistas e dos ciganos, principalmente esses 4 setores. E assim criou, a ideia de superioridade da raça branca e a partir dessa ideologia fez uma das maiores tragédias da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Para a gente conseguir identificar as expressões dessa ideologia política, é que a gente pensou em falar alguns mitos e algumas verdades sobre o fascismo. Um dos mitos que a gente vê é que o fascismo e a esquerda elas teriam alguma relação porque ambas pedem um Estado forte. Não. O nazismo queria construir um mundo de uma só nação. A nação nazista, a nação que não haveria pluralidade, a supremacia dessa nação sobre todas as outras. A esquerda fala de um Estado garantidor de direitos sociais. A gente acha que é papel do Estado garantir saúde, garantir educação e que isso tem que ser público. Por isso que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Um segundo mito que precisa ser desconstruído é o de que todo conservador é um fascista. Essa forma de generalizar, o debate, as posições, ela não ajuda a gente a entender e identificar quando, de fato, é fascismo. Por exemplo, você pode defender e ter uma visão de economia e ser um liberal, mas isso é muito diferente de você ser contra a democracia, Um fascista é contra a democracia, contra a liberdade de posição política, contra qualquer tipo de manifestação de diferença. Terceiro mito que também a gente precisa desmascarar é de que um Estado mais centralizado, ele é menos corrupto. Tá aí os 21 anos de ditadura militar pra gente lembrar que essa é a mais pura mentira. Muito pelo contrário, quanto mais você tem um Estado centralizado, menos democracia você tem, menos fiscalização você tem. Então, por isso que, inclusive, na ditadura militar, a gente sabe que o desvio de dinheiro público para o setor da iniciativa privada foi gigantesco. E a gente tá vendo no cenário político atual no que dá a gente misturar a grana dos empresários com a política que deveria ser feita para o povo. Esses são alguns mitos que a gente ouve todos os dias, que a gente vê sendo reproduzidos por aí por uma galera que está na má intenção, que é a intenção de confundir, desinformar e por isso mesmo, porque a gente vê isso a todo momento nas redes sociais, que a gente precisa, inclusive, discutir se existe fascismo no Brasil. Sobre isso, é importante destacar 3 elementos do discurso fascista. Primeiro, construção de um inimigo social. Você já ouviu um discurso de algum político por aí que seja contra um sujeito social? Que seja pelo encarceramento em massa da população jovem, negra, que bandido bom é bandido morto? Você já ouviu algum discurso que fale que as mulheres têm que ganhar menos mesmo, porque afinal das contas elas engravidam? Esse tipo de expressão é uma expressão clara de um discurso fascista, porque não aceita a diferença e pior, quer eliminar a diferença.
Um segundo elemento que a gente também precisa identificar é a ideia da supremacia. Um setor social, que engraçado, né? Sempre foi o mesmo, né? O sujeito social que é branco, heterossexual, rico. A supremacia política e cultural desse sujeito social sobre as mulheres, sobre os gays, sobre os negros. A supremacia no sentido mais profundo, né? A eliminação de toda a expressão de diferença que existe na sociedade. O terceiro elemento é o daquele nacionalismo que não se confunde com a ideia de soberania nacional. É um nacionalismo que é um povo homogêneo, é um povo que é igual, é a supremacia de uma raça. Todos esses elementos do discurso fascista, se você achou semelhante a qualquer coisa que você já ouviu, isso também não é mera coincidência. A gente vê, inclusive, pela situação em que o Brasil se encontra hoje, né? A gente se encontra numa situação em que o desemprego está crescendo, o crescente desemprego leva a um aumento da miséria no Brasil. Presidente golpista, em que a gente sofreu um golpe no Brasil, todos os direitos sociais conquistados por anos estão sendo retirados e a corrupção passando todos os dias no jornal, a gente vive numa situação de conflito político, conflitos sociais. Nessas situações é que o fascismo surge e não à toa a gente vê expressões desse discurso, inclusive na boca de quem quer ganhar com esse discurso da intolerância no meio da democracia, sendo que o discurso dessa pessoa, que não deve ser nomeada, é em essência contraditório com a própria existência da democracia. O gostoso é a diferença. Para você que defende o fascismo, muito cuidado, inclusive, para você não acabar sendo uma vítima no futuro disso mesmo que você defende hoje. Então é muito importante a gente identificar no Brasil as expressões dessa ideia, justamente pra gente não reproduzi-las e combatê-las, né? Porque nós somos a favor da democracia. Esse vídeo, nesse momento, pra gente tem essa função, a função de identificar as expressões do fascismo e de trazer algumas informações, mas é muito importante que as pessoas busquem cada vez mais informação, busquem cada vez mais não acreditar no que esses sujeitos na sociedade que querem construir mitos, que querem construir verdades que não se sustentam. Continue nos seguindo aí no Mídia Ninja. Esse vídeo foi sobre o fascismo que não passará. Até o próximo.